Estamos aqui para mais um podcast no Sua Carreira em Cena, podcast número 49. Desde 2019, nós temos esse propósito de estar aqui nesse canal, compartilhando histórias inspiradoras de carreira, insights de carreira e muitas formas de você refletir essa jornada profissional. E hoje eu tenho uma convidada incrível, ela é mãe, ela é líder, ela é profissional de RH, nós nos conhecemos numa viagem, num seminário que a gente foi para estudar sobre carreira e sucessão em Boston, e desde lá eu venho acompanhando a trajetória dela e hoje ela está aqui para falar um pouquinho do que ela tem feito, de algumas percepções, trocar ideias e compartilhar um pouco da história dela. Muito obrigada, Carla, por estar aqui com a gente. Eu acho que desde 2018 a gente fala um pouquinho dessa possibilidade e numa das nossas trocas recentes, assim, então vamos aproveitar para compartilhar, até porque é sempre uma agenda muito pesada, né? Então eu acho que casou aí a oportunidade da gente fazer esse bate-papo, então muito, muito obrigada. Lenir, eu que agradeço, eu estou muito honrada de estar aqui participando do teu podcast. Tudo que você fez e vem fazendo e fará com certeza é com muita qualidade, com muito respeito, com muito conteúdo, e fazer parte desse conteúdo, né, do dia de hoje, para mim, é realmente uma grande honra e motivo de grande felicidade. Obrigado, Carla. Eu acho que quando a gente pensou nesse tema, e aí eu quero que você fale um pouquinho da tua história, né? Uhum. Mas eu acho que existe uma admiração nesses três papéis muito claros, né? De mãe, né? De coragem da maternidade, nessa loucura toda de carreira, nesse papel de líder e principalmente, né? Nessa natural necessidade de estar sempre atualizada, né? Eu acho que ficou muito claro até na própria viagem o nível de dedicação, né? Foi muito especial. Então, assim, e ser uma pessoa, acho que da nossa região, eu acho que a gente estava falando sobre isso e eu até queria começar pedindo para Carla, dizendo assim, quem é a Carla que não está no LinkedIn, né, para as pessoas te conhecerem, porque é o nosso caminho natural, né? Carla Sauer, deixa eu lá olhar quem é, qual é a formação que tem, quais foram os títulos que adquiriu, que cadeiras ocupou. Então tá muito fácil esse acesso pra gente. Mas quem é essa Carla que não tá lá no LinkedIn, né, Carla? É uma pergunta bacana, porque no fundo todos nós somos alguém fora das redes sociais, né? Fora da mídia, fora, né, daquilo que tá postado. E nesse ponto eu sou bastante reservada, conservadora, né? Reservada, é verdade. Tipo, uma das poucas pessoas que não tem Instagram, é o meu caso. Mas algo que muito me orgulha é o fato de ser catarinense, Lenir. Eu sou filha de mãe neotrentina, Nova Trento, grande parte da minha família permanece hoje em Nova Trento, terra da Santa Paulina, né? E por parte de pai, e nascida em Blumenau. Nossa. Então, as minhas raízes, eu acho que não poderiam ser mais catarinenses do que isso, né? Então, meu pai está prestes a completar 90 anos, a gente vai fazer uma festa lá em Nova Trento. Que legal! Dos 90 anos dele. Então, isso eu acho que já traz um lado assim, muito família, né? Eu sou muito família, eu gosto disso, eu me energizo junto dos meus, junto da minha família, toda vez que eu posso, eu tô em Santa Catarina, e isso acho que é muito de mim. E daí já fica um pouco, né? Assim, porque às vezes as pessoas acham que tem que ser de um grande centro, tem que ter feito a faculdade no grande centro, etc., para conseguir ter alguém, ou para ter ambição, etc. Eu acho que a geografia, e ainda mais hoje em dia, a geografia está muito mais favorável. Está muito mais favorável para qualquer pessoa tentar e querer ser o que ela quiser, né? Onde ela quiser. Mas você saiu de Santa Catarina e não voltou mais, né, Carla? Porque olhando para a tua trajetória, ela foi muito construída em São Paulo mesmo, né? Então, o que aconteceu? Eu me formei na UFSC, né? Me formei em Ciências da Computação e comecei a trabalhar numa empresa em Florianópolis, só que a empresa quebrou. E no que a empresa quebrou, eu fui
buscar emprego. E chegou até mim, né, a possibilidade de ser trainee em um banco. E aí, todos os programas de trainee à época, e hoje em dia, da minha grande maioria, acabavam se concentrando no Rio e São Paulo. É verdade. E daí eu fui para São Paulo ser treinada, né? Eu tive uma formação muito forte, muito rica, dada para essa instituição financeira. Daí surgiu a oportunidade de permanecer lá, e daí eu vi que permanecendo lá, eu teria um horizonte ampliado, não só enquanto vida profissional, mas também enquanto vida acadêmica. Eu vi que São Paulo não era aquele bicho de 7 cabeças, né? Porque às vezes a gente faz, eu nunca gostei, né? Para mim, eu sempre gostei de praia, eu me energizo e reenergizo com o mar, então para mim São Paulo sempre foi muito difícil. Uma cidade de São pedra, Paulo ainda, né? Ainda é muito difícil para mim. Às vezes eu finjo que por trás da linha do horizonte eu vou ver o mar. Mas isso realmente é o que faz falta hoje na minha vida, morando em São Paulo. E eu nunca voltei para Santa Catarina, sendo bem honesto, acho que por falta de oportunidade, né, Nir? Eu fui me acostumando, as coisas foram acontecendo enquanto carreira aqui em São Paulo. Depois casei com um paulistano, meu filho é paulistano, e acabei ficando por aqui, mas nenhum preconceito foi oportunidade ou, ao mesmo. contrário, voltar algum dia. Quem sabe, né, Santa Catarina agora esteja pronta, né, para te receber novamente, né, mais completa. E Carla, assim, ó, você fez ciências da computação. Fiz. Nossa, numa época que talvez só tinha homem, né, nessa área, né? Como é que você caiu na área de gestão de pessoas? Como é que foi esse movimento de carreira para ir para a área de gestão de pessoas? Foi absolutamente por acaso, Lenir. Foi assim, eu fui selecionada para ser trainee. Quando você é selecionada para ser trainee, você tem algumas possibilidades de atuação. Eu, primeiramente, fui escalada para trabalhar na área comercial. Depois eu trabalhei em novos negócios, marketing, database marketing, etc. E um dia estavam precisando de uma pessoa que não fosse oriunda da área de recursos humanos, para reestruturar uma área de recursos humanos no banco. Que interessante o pedido, né? Exatamente, eles queriam, já tinha feito a minha pós-graduação em marketing, eles queriam alguém que desse uma roupagem nova para aquela área, que era a área de recrutamento e seleção do banco. Topei o desafio, eu sempre gostei de desafios do novo, do inusitado. Era uma oportunidade para eu me tornar gestora de um grande número de pessoas, tá? Que eu isso achava muito importante, algo natural para quem quer ter uma carreira em ascensão. Daí eu peguei um time muito grande, metade no Rio, metade em São Paulo, e fui lá fazer essa reestruturação na área, que durou 12 meses praticamente, não mais do que isso. A gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana e dar o devido foco, né, e a devida importância para a área novamente lá no banco. E daí veio Jaque. Assim, Carla, já que você deu certo e está na área de recursos humanos, a gente está precisando de alguém para assumir a posição de BP, de Business Partner, né? Consultor interno de recursos humanos, para um cliente bastante difícil. E daí seria também interessante que a pessoa que fosse atender esse cliente não fosse oriunda, não tivesse raiz de recursos humanos e tivesse raiz em business, para que ele pudesse comprar melhor a profissional que estaria à frente dele. Que interessante! E daí deu certo. Que interessante. Porque eu fui aprendendo recursos humanos atendendo ele. Foi muito louco. De fato, tu tinha o olhar do negócio, mas o processo em si tu foi aprimorando, né, a partir desse aprendizado. E que também é descontaminado e parece que funciona, né? E sabe que tu falando isso, Carla, eu lembrei que tá tendo alguns movimentos aqui de empresas têxteis em Santa Catarina, buscando executivos número 1 para a operação que não seja do têxtil, né? Então, nós conduzimos um processo, inclusive há 3 anos atrás, de um profissional que foi metal mecânico, foi de empresa química e hoje é o número 1 de uma empresa têxtil. E a gente vem percebendo esse movimento em outras, né? Porque aí vem com outras
com outro olhar, propriamente, né? Exatamente. E aí vem no processo em si, né? Na otimização do processo. E é bacana ouvir isso de ti. Lá atrás já existia essa preocupação, né? De ter um olhar descontaminado, né? Exatamente. E aí até te pergunto, assim, desde que você se tornou trainee, que tu já foi para esse processo, já estava para ti claro eu quero ser gerente, eu quero crescer. Como é que foi para ti essa construção de carreira ou de olhar para oportunidades, assim? Como é que foi, Carla? Olha, aconteceu, Lenir, de uma forma muito natural, sendo bem verdadeira. Eu acho que quando eu fui ser trainee é que o horizonte expandiu. Tá. Porque quando eu estava trabalhando enquanto analista de sistemas, eu ainda não tinha Era muito na caixinha, realmente né? essa visão. E a universidade não te prepara para isso. Uhum. Ela te prepara para, no meu caso, para ser desenvolvedora de software, de sistemas, etc. Então, quando eu fui ser trainee, daí que quando eu falo que o horizonte ampliou, porque eu vi que era uma questão de você estar pessoa certa no local certo, com as competências adequadas, né? Querendo fazer, entregando, e as possibilidades e as oportunidades surgiam. Eu sempre acreditei isso muito na minha vida, da entrega e do preparo, ocorrendo simultaneamente. E toda vez que, pelo menos até hoje, que eu entreguei e eu me preparei para um próximo passo, esse próximo passo acabou naturalmente acontecendo. É claro que você tem que ter, você tem que ter uma ambição mínima, né? Sim, quando a gente expectativa, né? Exatamente, porque, por exemplo, quando você está fazendo um trabalho com processo sucessório numa empresa, a gente mede, né, na pessoa e tem que medir se ela tem condição, se ela tem potencial para assumir uma nova posição, mas, por outro lado, tão importante quanto é se ela quer. Exato. Se ela tem a famosa ambição saudável. Exato. Porque se uma pessoa não tiver ambição, não adianta ela ter esse potencial, que não vai acontecer. Não vai, né? E aí, tu falando, casa muito com aquela fala, né? O acaso encontra a pessoa pronta, né? Encontra a oportunidade, né? Você vai se preparando e, obviamente, as coisas acontecem. E aí, até te pergunto, assim, ó, olhando para essa construção, porque você tá há mais de 20 anos nessa área, né? Somando muitos anos de gestão mesmo nessa cadeira de pessoas e crescendo muito mais essa questão de reporte, né? Que vai mudando, né, as figuras de relacionamento. E se tu olhar para trás, assim, ó, aonde que nossa, RH é minha carreira, porque você teve a oportunidade de fazer uma pós em marketing, né? Fazer um projeto, encontrou essa oportunidade de assumir porque era um time maior, mas ali você já se enxergou, puxa, é uma área que me faz sentido fazer carreira, né? E aí começou a enxergar formação e conhecimento. Foi nesse momento que você começou a enxergar a necessidade de se aprimorar e crescer nessa cadeira de RH, Carla? Eu comecei a enxergar a partir do momento que eu assumi a minha primeira posição de business partner. Essa no banco. Essa no banco. Porque eu consegui, acho que rapidamente, concluir o quanto de diferença que a gente atuando da forma certa, com o propósito certo, né, da maneira correta, com capital humano, a gente pode ter resultados distintos, a gente pode ser diferencial, a gente pode provocar a diferenciação. Então, a partir do momento que a gente passa a entender que o capital humano ele faz todo o diferencial, e a partir do momento que a gente entende, no caso que eu entendi, que eu poderia influenciar de uma forma positiva e efetiva a tratativa, o desenvolvimento do capital humano, daí passou a fazer sentido. Sabe o que eu pensava? Tipo assim, eu posso ser uma entre dezenas, por exemplo, de gerentes de marketing, mas eu posso ser uma gerente de recursos humanos diferenciada. Que e legal. Daí eu optei pela área, não a mais simples para mim, porque eu ainda tinha que aprender. Se apropriar de repertório da área, né? Exatamente. Você tem que ter chega um momento que não é só você aprende fazendo. Você tem que ter uma conceituação para te sustentar.
né? Então eu tinha que correr atrás e entregar, mas correndo atrás dessa sustentação teórica que eu fui encontrar na academia. E aí você voltou para fazer outras formações. Exatamente. Antes disso, eu ainda fiz mais formação para o negócio. Que legal. E daí eu mergulhei na formação para a área de recursos humanos. E quando veio a nossa formação, né? Porque eu lembro que você já tinha feito formação na FIA, né? Uma especialização. Tinha feito o MBA de RH da FIA. Então acho que a formação ali para o seminário foi muito mais natural, né? Porque já era um grupo que tinha acesso a esse seminário. Exatamente. Né? Foi ali que eu tive o contato com a FIA, né? Que então, legal. Ali que eu comecei. E aí, enfim, foi muito bacana. Foi muito especial, né? Foi. Foi muito especial. Eu acho que, para mim, especialmente, Carla, foi muito especial porque eu acho que a gente passa a vida estudando, né, alguns autores, né? O professor Brad, que a gente teve oportunidade. Eu vejo, assim, que ter contato com esses nomes que são relevantes para quem a gente estuda aqui no Brasil é muito especial, né? E eu não sei para ti, mas eu acho que a aula com a professora Lotte foi, para mim, a mais incrível. Nossa. Né? Ela tinha o quê? Quase 90 anos, Nossa. Né? Quando deu lá pra gente. Eu não sei se eu compartilhei, mas assim, aquele cuidado, né? Foi na sede lá do MIT, né? Que ela fez aquela aula, de ela ter preparado um cantinho com comidas veganas pra gente. Gente, nem falava de vegano no Brasil, né? Não, naquela época ainda não. Ainda né? não. Falava pouco. Uhum. Muito cuidadoso, né? E quando eu voltei de viagem, eu acho que eu não compartilhei com o grupo. Eu peguei uma escala que eu fiquei 16 horas em Nova York, não, 14 horas eu fiquei de conexão em Nova York. Nossa. E aí tava lá, grávida ainda da Esther, né? E aí eu pensei, eu vou adicionar ela aqui no LinkedIn. E eu lembro que antes de embarcar no avião, ela aceitou. Eu fiquei pensando, nossa, ela é muito conectada, né? Mas tu falou uma questão ali, Carlinha, assim, dessa questão da sucessão, do querer, né? E eu gosto muito desse tema, porque eu acho que se conecta muito com o tema pessoas, especialmente pessoas ligadas ao negócio, olhando para o negócio, né? E é um tema que está na moda, né? Essa questão de formação em conselho, para se preparar, para dar os comitês, enfim, para estruturar esses processos de sucessão dentro da organização, né? Olhando assim, e às vezes não só para uma grande empresa, né? Mas para uma média empresa, uma média ou uma empresa, vamos lá, de 500 milhões de faturamento, talvez como referência, né? O que é importante para enxergar ou para trabalhar esses potenciais lideranças dentro do negócio? Como é que tu enxerga isso? Porque eu vejo que, às vezes, as empresas pensam que são programas muito estruturados, né? A gente tem em Santa Catarina que é a VEG, né? Que acaba sendo um case, né? Mas todo mundo fica pensando, nossa, mas eu nunca vou ser uma VEG para ter um programa como o deles. Mas, obviamente, se não tiver um programa minimamente estruturado, nunca vai ser nem metade da VEG, não vai crescer, né? E ontem mesmo eu falava com um cliente sobre isso, né? Como trabalhar isso ou como enxergar possibilidades para desenvolver essa liderança, olhando para um processo orgânico de crescimento ou de desenvolvimento interno. Bom, Leni, primeiro acho que a gente tem que desmistificar algumas coisas, né? A questão do processo sucessório, talvez ela seja mais importante para empresas médias e pequenas do que para empresas grandes, à medida que a empresa grande tem mais gente na estrutura e consegue, de uma forma teoricamente mais tranquila, sustentar alguma ausência, até por períodos mais longos. Quando você tem um quadro mais enxuto, é urgente. Por vezes a dependência em uma ou outra pessoa ela é bem maior. E mais sensível, né? E muito mais sensível. Total. Então, é importante. E quando você fala assim, processo sucessório, você pode contratar uma consultoria renomada e pagar milhões. Ou você pode fazer, como eu sempre fiz, que dá certo, usar a boa e velha planilha do Excel, tá? E você consegue colocar os seus inputs. Agora, o que requer? Requer que a empresa conheça o seu colaborador, que avalie o seu colaborador, saiba quem é quem. Porque só sabendo quem é quem, que ela vai saber se na ausência
da Lenir, a Carla quer ocupar a posição da Lenir, e se a Carla tem condições de ocupar a posição da Lenir, quando a Carla teria condições, se é hoje ou se vai demorar, 2 anos. Vai demorar, e o que precisa ser feito durante isso, porque se nesses 2 anos a gente não fizer nada, eu jamais vou chegar a ter as tuas competências, a tua habilidade para poder ocupar. Né? E daí, exatamente. Mas olha só que ponto focal, né, Carla? Assim, ó, conhecer passa muitas vezes de saber o que eu também preciso, né? Para conhecer as pessoas. E parece tão simples, né? Mas perguntar se elas querem, né? Porque tem pessoas que, às vezes, elas nem compreendem essa complexidade de crescimento. Eu vejo, assim, algumas pessoas, elas querem o status da gestão, elas querem a remuneração da gestão, mas elas nem compreendem a complexidade que é aquela função, né? Então, talvez fazer-se conhecido ou compartilhar também um pouco disso. Qual é o ônus e qual é o bônus? Né? Exato. Agora, isso que você falou, quando eu falo perguntar, é algo meio simplista, né? Hoje, bom, existe metodologia para tudo, então existe a famosa Learning Agility, que é que você mede a pessoa, porque uma coisa é eu dizer, poxa, eu quero ocupar a posição da Lenir, é meu sonho estar na cadeira dela. Agora vem, tá, isso é importante. Agora, é genuíno. De que forma? É genuíno. Agora, de que forma você está se preparando? O que você assume, além daquilo que você faz no dia a dia, para demonstrar que você tem condições, que você tem apetite, que você quer alguma coisa a mais? E daí a história tem que bater. Porque se não bater o verbal com a prática, é a prática que vai prevalecer. Nossa, e existe metodologia para essa percepção de aprendizado, né? São algumas perguntas que se faz, por exemplo, quando tem um projeto novo e as pessoas podem se candidatar. Essa é uma pessoa que se candidata, é uma pessoa que vai atrás, é uma pessoa que quer liderar quando surge uma oportunidade. Então, é uma forma, né, de você identificar. Como se fosse entrevista por competência, Sim. Você fazer essa identificação por competência da atitude da pessoa para com a posição acima, né, a posição superior. Que legal. E é bacana, assim, né, Carla? Porque você tem o diagnóstico do indivíduo e tu tem evidências de que ele já faz esse movimento naturalmente, né? E daí o que vai faltar é o que você, enquanto empresa, pode e deve fazer, então, para ajudá-lo para acelerar, para acontecer. Exatamente. O desenvolvimento é sempre uma parte do funcionário, mas tem uma parte da empresa. Né? Sim, é uma corresponsabilidade, né? Exato. Ô, Carla, eu tenho percebido, e assim, e aí eu te faço essa pergunta se você tem visto de forma concreta, né? Que as pessoas, elas têm pensado a carreira olhando no escopo muito mais, assim, a vida e carreira, né? Muito do que a gente estuda quando a gente fala de carreira sem fronteiras, enfim, de outras possibilidades, né? Mas eu vejo, assim, me parece que hoje as pessoas estão menos interessadas no título e mais olhando que outras formas que eu tenho sem esse crescimento né, de estrutura de cargos, né, eu sou coordenadora, eu vou ter que ser gerente, não, peraí, me parece que as pessoas, elas estão refletindo mais antes de assumir algumas posições, só porque era um modelo tradicional de esse crescimento de carreira. Talvez a pergunta seja, você percebe as pessoas olhando o crescimento de carreira de uma forma diferente de só crescer em termos de título, em termos de cargo? Elas têm, às vezes, aberto mão, né, olhado assim, não sei se eu quero ser diretor, né? Talvez eu faça um crescimento horizontal aqui que eu vou ser mais feliz. Você tem percebido esse recuar das pessoas, olhando muito mais para a vida, olhando muito mais para a ambição delas, assim, digamos, o sucesso subjetivo. Tu consegue perceber isso? Sim, principalmente pós-pandemia, Leni. Né? Principalmente pós-pandemia, eu acho que as pessoas passaram
a olhar de uma forma muito mais pessoal, muito mais o que vai me fazer bem, não é o que eu tenho que fazer, né? Eu não tenho que necessariamente me encaixar neste modelo, né? Então as pessoas elas estão buscando mais, arriscando mais, questionando mais. O que me preocupa, né, enquanto eu sempre, né, empregadora e por vezes de muita gente, é se as pessoas vão ter, por outro lado, a longevidade, felizmente, está cada vez maior. Sim. Né? Os planos de saúde estão cada vez mais caros. É verdade. Né? Então, tem muita gente que no final acaba ficando, por exemplo, mais tempo na casa dos pais, etc., até conseguir se encontrar o seu propósito, encontrar o seu lugar, ou chegar à conclusão que ela não vai ser o blogueiro de sucesso, ou ter uma carreira rápida e meteórica, como, né, a gente vê muito, de novo, em rede social. Então, eu acho que a gente talvez, né, no movimento pendular, a gente tenha ido para um extremo e que egoísta, mas não egoísta num sentido positivo, né? Deixa eu olhar para mim e ver aquilo que vai me fazer bem, né? Do que deixa eu ver como é que eu me encaixo numa estrutura, né? E como é que eu vou, dentro dessa estrutura, sobreviver por longos e longos anos, até os meus 100 anos, 100 e poucos anos, né? Isso é uma questão cultural muito, muito interessante. Só fazer uma palhinha aqui, abrir um parênteses, eu tive a oportunidade no final do ano passado de fazer uma pequena imersão na China. Acho que a gente acabou te falando. E se você vê o mindset do chinês, ele é completamente diferente do mindset que a gente tem no Brasil em termos de propósito de vida, em termos de carreira, em termos de trabalho. É muito interessante, isso é cultural. E deve ser bem profundo, né? O Ikigai, eles devem viver muito isso, né? É muito diferente, assim, eu voltei chocada com aquilo. É mesmo? Mas o que mais chamou a atenção, assim, Carla? Na China, o trabalho duro, mas com um propósito, estruturado, com uma estratégia. Eu vou fazer isso, vou chegar, eu vou sair do ponto A, eu vou para o ponto B. Eu, enquanto pessoa física, eu, enquanto empresa, eu, enquanto cidade, eu, enquanto país. Então, existe um desenho e uma estruturação muito forte. Não estou aqui julgando nenhuma questão política, nada. Estou falando a forma como as pessoas colocam, né? E quando a gente vê eles falando do Brasil, o que eles trazem que o brasileiro, o que ele quer é como se fosse curtir a vida. É muito forte, né? Você ter essa leitura, né, da percepção de uma superpotência, né? Parece que é menos imediatista, né? Bastante... É menos imediatista, mas é muito focado. Então, existe um plano. Então, a pessoa existe um plano para a pessoa, para a empresa, para o país, e esse plano necessariamente vai ocorrer. Então, o foco é no plano, o foco é em sair do ponto A para o ponto B, sem dúvidas, sabendo que eles vão chegar no ponto B porque eles têm condições de fazê-lo. Eles têm total conhecimento e domínio daquilo que não são bons e daquilo no qual eles são muito bons. E daí eles conseguem, de uma forma muito, muito rápida e precisa e contínua, né? Que é um diferencial da China, até pelo próprio governo, que a gente sabe qual é. Então, eles conseguem ter uma perpetuidade que os ajuda em muitos aspectos. Aqui, independente de questões políticas ou não, o que a gente vê é o chinês, e daí dói um pouco para quem é brasileiro, o chinês falando do brasileiro de uma forma não tão positiva, no sentido de, o brasileiro, ele trabalha e quer viver para desfrutar, né? Então, quanto menos ele puder trabalhar e quanto mais ele puder, sei lá, se divertir, se desfrutar,
é o perfil do brasileiro típico. Então, eu acho que não deixa de ser verdade, mas é chocante. É ruim, não, e assim, ó, não que não seja verdade que a gente precisa desfrutar, mas tem momentos da vida que a gente vai trabalhar mais, né? São ciclos, Exato. Né? Para desfrutar, e depois tem momentos que a gente vai desfrutar mais, mas não dá para eu achar que vai ser meio a meio sempre, né? Eu acho que essa falta de compreensão, né, Carla? Eu vejo assim, numa condição de quando eu tô como trainee, ou quando eu tô estagiando, ou quando eu tô iniciando carreira, né? Eu tenho que aproveitar, né? Me desenvolver. A gente hoje não tem ideia como é que a gente dava conta de ficar até 10h30 na faculdade, né? Hoje em dia as faculdades terminam 10 para as 10, porque depois das 10 não tem aluno, porque eles não permanecem, né? Então, assim, mas por quê? Parece que foram se adaptando, né? E muitas vezes isso também já traz uma tendência, assim, de que não vai ser tão duro, não vai ser tão cobrado. Então, eu vejo, assim, que a gente tem que olhar que a vida é feita de ciclos, né? Se a gente pode desfrutar mais depois dos 40 ou dos 50, é que houve uma dedicação até isso. Até então, né? São escolhas e renúncias, né? Exato. Eu acho que a gente, da minha geração, aprendeu, né? Você faz uma escolha, você está renunciando exato. Outras escolhas que você deixou de fazer. Agora, não dá para ter tudo ao mesmo tempo, na mesma intensidade. Eu acho que é essa falta de compreensão, sabe? Não sei se da juventude, não sei, mas é de algumas pessoas, né? Eu vejo o Sul se destacando um pouco, sabe, Carla? Assim, eu acho que eu vejo muito essa coisa da indústria muito forte, né? Então, as pessoas terem rotinas mais intensas, né? Culturalmente, né? Eu acho que o germânico, o europeu, ele tem essa tendência. Mas em locais, né? Eu acho que eu quero viver da minha arte, né? Mas até da arte ele tem que ser muito bom para poder vender alguma coisa, né? Então tem que se diferenciar enquanto artista. Diferenciar, senão ele vai ser igual a todo mundo. Exato. E Carla, tem uma pergunta que eu preparei aqui, e eu acho que um pouco tu respondeu no início, né? Mas hoje você também tá nesse papel de conselheira e de comitês de RH, né? Que são pautas, eu acho que isso tem o quê? 10 anos nas empresas no Brasil, muito forte, mais forte. Né? Comitê e conselho Comitês é mais recente ainda. Né? O comitê, eu acho que ele se tornou mais forte nos últimos 7, 5 anos, coisa assim. E aí eu vejo, assim, até mulheres do conselho a gente vê muito menos também, né? Eu acho que e é outro podcast também. É outro podcast. Não vamos falar de cota. Não. De gênero vai ser um desafio, né? E de etarismo também é outro desafio, Nossa. Né? Mas nesse processo de atuação, né? Nesse olhar de cima, e alguém que veio de baixo do RH, né? Tu consegue enxergar um RH mais conectado com o negócio? Por que eu tô te perguntando isso, né? E talvez a minha pergunta seja, se você percebe isso, e se isso não é percebido, como você hoje está numa situação mais de discutir estratégia para desdobramento de ações, como é que o RH poderia, pensando que a gente tem esse público de RH que ouve também, né? Mas pensando assim, se esse RH... ele transita melhor com o negócio, ele traz soluções olhando o crescimento do negócio, porque eu percebo, né, e de alguns, meu papel principal hoje aqui em Santa Catarina é como headhunter, né, especialmente nos últimos 18 anos. E hoje de manhã mesmo estava conversando com uma gerente de RH que a gente levou para uma empresa e falando um pouco sobre isso. Eu vejo um RH que tem essa bandeira, né, de que eu quero ser estratégico, quero ser ouvido, quero participar da mesa de decisão, mas quando você olha para o dia a dia, para as principais falas ou pautas do RH, são ações que o board ou que um CFO, ele não consegue enxergar isso, enfim... Hoje, você enxerga esse RH mais comunicando com o negócio e que sugestões que tu pode trazer para ele acelerar quando ele ainda não é
eu não gosto nem disso, RH estratégico, eu não gosto disso, acho que RH, Eu também não. se ele não é estratégico, ele não tem nem que ser RH, né? Claro. Porque ele tá dentro do negócio. Olha, Lenir, o que eu vejo, o espaço existe. Eu acho que os RHs que ainda não ocuparam esse espaço, eles têm que deixar de querer ser e passar a ser. Uhum. Eu não sei se eu fui clara. Sim. Então você tem que se posicionar na mesa de igual para igual. Só que para você se posicionar de igual para igual, você tem que ter conteúdo. E não conteúdo somente na tua disciplina. Pelo contrário. Claro, você não precisa dominar o DRE, balanços, etc. Mas você precisa saber de finanças. Uhum. Você precisa saber de comercial, saber principalmente de estratégia, de fusão, de aquisição, etc. Então, o RH, de novo, precisa se preparar, o profissional do RH ele precisa se preparar, porque a demanda está aí. E é muito fácil, não sei se é muito fácil, né? Se eu estou num mundo diferente, mas as pessoas percebem quando você está fazendo os questionamentos oportunos. Exato. Quando você começa a incomodar com aquela questão que ninguém parou para pensar. Quando o capital humano ou a falta de foco nas questões de pessoas podem inviabilizar um grande negócio, inviabilizar um grande ganho. Uhum. Então você começa uma mudança de rota, a trazer né? luz, exatamente. Olha, a gente pode fazer se isso acontecer. Se isso não acontecer, esquece. Isso aqui são X milhões de investimento, não sei quantos mil de prejuízo, o que quer que seja. Então, eu não vejo, gente, sempre vai ter exceção, mas sim, quem está na mesa do negócio, na mesa decisória, com conselhos, donos, CEOs, se levam, eles entendem e eles admiram, eles querem alguém que traga a contribuição. E porque o RH não pode fazer isso com toda a expertise que tem dentro do tema de capital humano, que está cada vez mais sensível por tudo aquilo que a gente vem vivendo. Está cada vez mais sensível, está cada vez uma ciência menos exata. Nunca foi. Mas está cada vez menos. E parece, Carlinha, assim, quando eu vejo algumas atitudes, eu vejo assim, um RH que às vezes se queixa da ausência desse espaço, mas quando você olha o histórico das contribuições, são contribuições reativas. Não são contribuições de provocações, sabe? Como é que eu não tinha pensado nisso? Não, a gente tá com esse problema da RH chama ele. Ele não esteve lá para provocar aquilo ou aquela ação, né? Então, e eu não vejo isso assim, sendo nem o papel só do gerente, sabe? Eu vejo que às vezes um bom especialista já pode ser provocativo, né? Mas é que eu vejo esse desafio, né? E às vezes cabe à consultoria trazer contribuições que o RH ali, respirando o negócio, poderia trazer aquilo. Poderia fazê-lo. E aí... Mas às vezes, né, como o santo de casa não faz milagre, a consultoria pode ajudar, acho que a abrir essa porta. De novo, eu não quero ser simplista. Não. Mas quando a gente está falando de negócio, tudo aquilo que é pró-negócio, é bem visto. Exato. E como tu falou, né? O tema gente é o mais sensível. É o que mais impacta em orçamento e mudanças de estratégia. Nossa. É a ausência, né? Então, de novo, eu tô 25 anos em RH, fiquei 8 anos em empresa, né? E eu vejo assim que ainda existe essa mesma discussão. RH estratégico, a gente quer ser ouvido, né? Mas existe... e aí eu digo, a gente vai ter Expogestão aqui semana que vem em Joinville, né? Vai ter um evento de negócios. E aí eu sinto tanta falta de pautas de finanças, de tendência, de IA, quando a gente está naqueles eventos de tendência, né? Que caminhos... Aí você olha para o lado, assim... tão poucos colegas, né? E era o momento de eles estarem aqui e estarem levando isso para sua empresa, né? Não um novo formulário, um novo teste, uma nova forma de avaliação ou uma versão atualizada da avaliação de desempenho, né?
Então, que também são necessários, que também cumprem um papel, mas não são únicos, né? Não, você tem que ir além. Então, eu sou super otimista. Que vai ter, né? Nesse ponto. Agora, o profissional da área de recursos humanos, ele precisa se empoderar. E o se empoderar entendendo do negócio, né? Entendendo do negócio. Ô, Carla, tu foi mãe nesse tempo de ocupando, né, nessa jornada de carreira, né? Como é que foi para ti combinar maternidade em São Paulo, né? Então, assim, estando longe da tua estrutura familiar também, mas já era mais uma paulistana do que uma catarina também, né? Mas sem família para ajudar de qualquer forma. Da mesma forma, né? Como é que foi para ti, assim, como é que veio a maternidade para ti, Carla? E como é que foi administrar tudo isso? Nossa, bom, primeiro que maternidade para mim foi uma benção, né? tirando esse fato, nunca é simples, né? Porque a vida muda. Você vai dizer que sendo o fato de você se tornar mãe, a sua vida não irá mudar? Nossa. A vida muda. Não vai dormir mais, né? Daquele jeito não vai dormir de novo, né? É diferente. Agora, assim, encarando que essa é uma mudança que foi benquista, né? Desejada. Uma mudança dedicada, então, o que a gente pode tirar de bons frutos nisso, né? Uma coisa que eu sempre tentei fazer, Leni, é tirar aquele peso de culpa, né? Porque muita mulher, a partir do momento que se torna mãe, ela se torna... Ela carrega consigo a culpa de eu não sou uma boa profissional, eu não sou uma boa mãe, eu estou devendo para um, para outro e para os dois. É que mãe e culpa parece que é um sinônimo já, né, para algumas, né? Então, né, você cai naquela falácia assim, não, a gente precisa equilibrar. Se eu pensar numa balança, a balança sempre vai estar pesando para um lado. A professora Lotte falou isso, né? Integrar os papéis. Exatamente. Então, a gente não pode se culpar, porque nesse momento, o teu filho está doente e você teve que ficar em casa para cuidar do seu filho. Você sabe que depois, voltando, você vai resolver. Hoje em dia, você resolve à distância. Mas também você não pode se culpar o dia que você tem que fazer uma viagem, né? Ou, sei lá, uma viagem para o exterior, que é mais difícil ainda, muda fuso horário e tudo, e você não vai estar ao lado do seu filho. Então, é um exercício auto perdão, no sentido de que a gente não é perfeita, né? E eu acho que o fato da gente admitir que não é perfeita também já tira, já tira aqui um peso grande, e com relação ao filho, garantir que ele tenha todo o cuidado e todo o amor longe da pessoa mãe, e garantir para a empresa que as entregas serão feitas, né? Que a profissional ela continua lá. Lenir, eu não vejo a maternidade e a carreira, né, e a ascensão numa empresa, a continuidade na empresa como coisas antagônicas. Eu acho que elas conseguem conviver de uma forma muito, muito positiva. Talvez em algum momento o timing ele mude um pouco, claro, porque você vai estar mais focado numa parte ou na outra, mas de forma alguma você abrir mão de uma pelo motivo da outra, porque eu acho que essa pode ser talvez a pior decisão que uma mulher possa tomar. Isso, de novo, é a minha opinião, né? Cada pessoa é uma pessoa e sabe de si, né? Mas sabe, Carla, assim, ó, é que tu falando isso, assim, ó, eu vivenciei muitos projetos de outplacement, né, de desligamentos, enfim. E maternidade para mim sempre foi eu queria sempre ser mãe, né? Eu sempre desejei, né? E eu escrevo muito sobre isso porque eu acho que a mulher, quando ela volta para o ambiente organizacional, depois que ela materna ali aquele período, ela vai voltar com competências muito melhoradas, muito mais apuradas. Total. Então eu tenho alguns artigos e podcast que eu falo assim, gente, é um desperdício essa mulher não voltar para o mercado de trabalho, né? E de também respeito àquelas que fazem uma escolha só da maternidade, né? Claro, mas o que me deixa muito triste é que quando você fala assim, né? Não precisa ser uma coisa ou outra. E eu já ouvi tantas mulheres falar assim, ó.
eu abri mão da maternidade por conta do meu trabalho e fui desligada, né? Nossa, eu como gerente nunca vou poder ser mãe. Eu já ouvi isso, assim, várias vezes, né? Eu leciono, né? E eu lembro a Estherzinha bebê, eu levava a Estherzinha e dava de mamar antes e no intervalo da pós-graduação, né? E aquilo para mim era bom, era tranquilo, eu estava integrando muito bem. E às vezes, ao mesmo tempo, eu tinha alunos que falavam assim: professora, eu casei, sabe que eu pensei que eu ia poder ser mãe só daqui uns 10 anos. E vendo a professora fazendo isso, eu acho que dá para pensar nisso antes. E realmente dá, a gente sabe que dá. E aí eu te pergunto assim, Carlinha, se hoje você pudesse dar um conselho para essas mulheres assim que ambicionam crescer na carreira, que às vezes estão num espaço com muitas oportunidades, mas que às vezes pensam assim, ó, olha, se eu for mãe, eu tenho que abrir mão disso. Tem algum conselho que tu daria para essas mulheres? Porque eu vejo assim que mesmo depois da maternidade, você continua avançando, ocupando funções ainda mais, mais incríveis, claro, né? E continua ambicionando possibilidades, né? O João Mocinho foi para a China, foi para Boston, né? E ninguém te cortou um dedo por isso, né? Então, assim, bom, eu fui grávida para Boston porque eu queria aproveitar um curso com 2, né? Com 2 pessoas estudando de um curso só, né? Mas que conselho que tu daria? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que é a honestidade consigo mesma. Né? Uhum. Você quer realmente ser mãe? Nossa. E tudo bem se não quiser, sabe? Isso é muito difícil. Mas acolher isso, né? Mas acolher isso de fato, né? Exatamente. Então, você quer realmente ou você acredita que o papel de mãe é um papel imposto pela sociedade, pela família, etc, etc. Mas no fundo não é isso que você quer para a tua vida. E tudo bem. Uhum. Então eu acho que essa assunção, né, o que eu quero, o que eu não quero, acho que é o mais difícil. Uhum. Agora, se a resposta é sim, eu quero ser mãe, eu topo esse desafio. Uhum. É meu sonho, sonhei com isso. É meu sonho, eu quero, né? O meu núcleo familiar, ele, né, pede isso. Uhum. Então, não deixe que a empresa, o projeto, o momento atual te tire esta possibilidade. Uhum. Né? Você nunca sabe, a maternidade ela não é matemática, mesmo os métodos artificiais, né? Não sei, eu acho que não é assim que se fala mais, tem um nome mais correto, eles não são precisos. Então, não necessariamente porque você congelou óvulos que você vai conseguir, né, ter depois o seu bebê. Então, se você quer, claro, você tem que ter uma estrutura mínima, né? Você não pode estar fazendo uma pós-graduação que você vai para o Japão a cada mês para fazer. Claro. Você tem que ter uma estrutura mínima, um momento mínimo, mas vai e encara, porque não vai ter o melhor momento. De novo, você vai estar sempre no meio de algum projeto, no final nas vésperas de algum outro projeto, ou colhendo os louros do projeto que você acabou de entregar e você vai para o próximo. Sempre vai poder estar pintando uma promoção. É verdade. E essa promoção pode vir na licença maternidade, né? Pode vir ou você pode não engravidar e a promoção pode não vir nunca. Excelente. Na outra empresa na qual você vai trabalhar. Então, eu acho que a mulher ela tem que ser muito honesta consigo mesmo, com seu núcleo familiar, e se quer, com seus projetos pessoais. E se não der certo na empresa onde você está, tem então muita mulher não dá certo mesmo, vai ter outra. Vai ter outra, sem né? Sem dúvida. Vai ter. Que legal, cara. Que muitas mulheres possam entender que ser mãe é uma bênção e que elas não posterguem isso por conta de um projeto profissional. Ele acaba. A maternidade não, né? Não, exato. Eu acho que ela... E a maternidade te transforma. O projeto não necessariamente. Exatamente, né? Transforma em... E eu queria saber um pouquinho sobre a Carla. Né? Carla, eu tô quase te chamando. Mas não pergunte. Teu filho tá lindo, né? Tá lindo, né? Meu Deus do céu. Não, você não vai perguntar pra uma mãe se o filho tá lindo, né? Não, é que eu já tô quase negociando aqui, né? Porque a minha mais velha é uma linda também, mas ela só vai namorar com 25 anos. A gente já combinou isso também, tá?
Mas ele é alemão, tá com a nacionalidade alemã, já Ah, é? direitinho. Já tá Que direitinho, tá legal. alemão aí, então, É bem alemão, é do olho azul ainda, né, Carla? não é? Me diz assim, ó, um hábito que você não abre mão. Da Carla. Agora, Olha, aquele que bate bola assim. tá. Eu vou tentar fazer rápido. Há 2 anos eu reiniciei ginástica. Então, todo dia de manhã cedo eu faço ginástica. Hoje de manhã, 1h20 de ginástica. Então, Uau. desse hábito eu não abro mais mão. Ai, que Demorei orgulho. muito para conseguir retomar ou ter essa rotina, Lenire. Isso aqui eu Não não abre abro mão. mão. Algo que a, Recomendo. algo que a maternidade te ensinou sobre liderança. Nossa, muita coisa. Olha, nossa, mas você sabe quando a gente estava fazendo o nosso esquenta, você chegou a comentar comigo que as pessoas gostam de conhecer a pessoa, né? Não necessariamente a profissional, a casca, né? O que o título aparece, que né? está No que não LinkedIn. é hoje mais cartão de visita, no LinkedIn, etc. E você sabe que a maternidade, eu acho que ela me trouxe mais leveza. Eu sou uma pessoa normalmente mais fechada, eu acho que esse lado alemão, acho que pega muito, né? E eu me abri mais, e eu passei a me conectar muito mais com as pessoas e com as pessoas do meu time Depois. na questão pessoal. Não necessariamente somente por conta de filho. Grande parte das pessoas tem filho, mas você aí tu tem cria uma uma pauta. conexão que é exatamente pô, você passa 10 horas do teu dia com as pessoas, né? E por que a gente não pode trocar questões que são tão importantes, tão fortes e tão sensíveis para a gente? E eu acho que isso cria nas pessoas, enquanto líder e liderados, um vínculo que é bem bacana. E todo mundo cresce com isso, né? Claro. E aí eu te pergunto assim, um aprendizado que só a vulnerabilidade, porque maternar traz muito disso pra gente, te trouxe. Sim. Um aprendizado. Algo que aquele momento ali te ensinou e que você não perdeu. O que você, de forma mais consciente, busca praticar. Eu acho que tem um aprendizado da humildade, no sentido de que as coisas não estão necessariamente sob nosso controle, né? Então, grande parte, claro, a gente tenta controlar ao máximo, ter os nossos projetos, ter os nossos planos, né? Fazer as nossas projeções, mas a gente precisa se render, né? Aquilo que não vai sair como a gente quer. Aquilo. E filho traz muito disso, né? Essa imprevisibilidade, né? Deu febre, exato. Rasga a agenda daquele dia e se organiza para amanhã e tá tudo bem. Exato. Então eu acho que tá aberto, né, para o novo, para o diferente, para o aprendizado contínuo, que isso também eu acho que eu chamo de humildade, porque você não tem que ter, saber de tudo, você vai aprendendo. Hoje o que eu aprendo com meu filho é impressionante. Né? Meu Deus. É impressionante o que o João Marcelo me ensina a cada dia. O que é sucesso? Como é que tu define sucesso, Carla, para ti? Lenira, eu acho que sucesso, para mim, é conseguir deixar algum legado positivo. Fazer alguma diferença, nem que seja mínima. Né? Às vezes, com uma palavra que você fala, um projeto que você toca, no teu caso, acho que um cliente que você atende, né? Ou com um time, né? Que uma pessoa, exatamente, que você foi, contratou e viu crescer, né? Então eu acho que o sucesso está muito ligado como é que diz, a consequência daí positiva daquilo que a gente consegue fazer na vida dos outros, de pequeno a maior complexidade. E algo que, olhando para Carla enquanto escolhas profissionais, o que você faria de novo, assim? E o que você não faria de novo?
o que eu faria de novo, vamos lá. Uma ação, um projeto, um comportamento, uma atitude. Eu acho que está ligado, as questões são ligadas, acho que a coragem da tomada de decisão. Uhum. Né? Então, por exemplo, quando eu tinha 16 anos, no banco que eu trabalhei, 16 anos de banco, eu pedi demissão. Eu acho que foi um momento, uma das decisões mais críticas, né, que eu tomei, porque daí foi, sabe, você estava tipo com a vida ganha, digamos assim, né? Tudo estruturado, né? As coisas redondinhas, etc. Mas eu não estava feliz. Que né? Escolha forte. Então eu faria de novo, só que eu teria feito antes. Entendeu? Porque eu acho que foi difícil essa tomada de decisão. Eu acho que hoje em dia, né, as pessoas, puta, não estou gostando, sai, não sei o que. Não, daí você fica, não, tá, espera, veja bem. Veja se não sou eu que posso melhorar aqui, se é o contexto. Exatamente, tem o famoso aí, veja bem. E então eu teria feito de novo, só que eu não teria levado tanto tempo para essa tomada de decisão. Porque também tem outra, todas as vezes, né? Várias vezes nas quais eu, sei lá, tomei um risco, o resultado foi positivo. Interessante, né? Só que não necessariamente eu sou aquela que sai aí arriscando a torta direita. Sim. Mas às vezes ponderar muito faz a gente perder algumas... Eu lembrei, Carlinha, da aula que a gente teve com a professora Cynthia Ingalls na Simon's College. Eu lembrei muito, e eu acho que até um compartilhar de uma das amigas que estavam conosco lá, sobre essa questão de posicionamento, de coragem, de atitude, que até ela recomendou um livro que eu tinha... Ai, será? Achei meio... Né? Eu tenho esse livro até hoje, que é... não vou lembrar. Mulheres ousadas chegam mais longe, eu acho que é esse o livro. Eu achei que era aquelas 101 razões porque as mulheres ainda não ocupam o cargo de gestão. O primeiro cargo. Eu tenho esse livro que é ótimo. Esse eu nem lembrava desse. Eu lembro desse outro. E eu acho que a Maria, acho que tinha comentado de ter esse livro. E eu fui comprar depois e falava muito sobre essa questão de coragem, de posicionamento e vem muito de encontro, né? E daí, às vezes, quando eles fazem comparação entre homens e mulheres, né, que eles dizem que o homem, ele encara mais. Ele encara mais. Não, de novo, né, guardadas as proporções. As devidas proporções, e a mulher ainda ela precisa dessa ousadia, ela precisa falar mais alto, que foi uma coisa que eu aprendi na minha escalada, a falar um pouco mais alto, sabe? E, por exemplo, o tom de voz é algo que faz uma diferença super grande quando você quer que te escutem. Não tô falando que você vai gritar, mas é um posicionamento. E eu acho, Carla, assim, eu trouxe dessa aula especialmente, né? Eu acho que o falar o não e não ficar se explicando, sabe? Não, veja bem, né? Não, não. Né? Não. Então a gente ocupar um espaço, eu lembro muito disso que eu fiquei comigo para isso, ocupar um espaço de fato, né? Exato. Boas lembranças, boas memórias aí. Carla, assim, eu super te agradeço, né? Eu fiquei com vontade, talvez, assim, de te ter aqui perto, sabe? Eu acho que essa tua ida para fora, né? Essa tua construção de carreira, talvez seja o momento de te ter aqui perto e a gente olha... e a gente olha, assim, algumas composições de organização, assim, que tem, né, essa questão germânica, não, mas talvez esse comportamento mais pragmático, né, que a gente percebe muito aqui, e em contrapartida tem um olhar muito global, né, que estar em São Paulo permite, de novo, não que aqui não permita, acho que a gente teve grandes ganhos, mas seria tão incrível te ter aqui pertinho, né, mas o que eu fico muito feliz e te agradeço, assim, eu acho que por ter topado, né, eu acho que algumas pessoas ao ouvir o podcast vão se encorajar mais para alguns papéis, eu acho que tu tens dentro da tua trajetória
projetos tão significativos, e aí eu também quero que tu compartilhe como as pessoas podem te encontrar, que não é no Instagram, né? Instagram não, gente, por favor. Mas eu vejo assim que essa cadeira ou esse papel, né, em comitê, em conselho, em temas mais estratégicos, né, os ganhos que você já teve até aqui, né, e o como você ainda pode contribuir, né, e sem perder a tua essência, sem perder o teu jeito de ser, né, o teu jeito de compartilhar, né. Então eu quero te agradecer por você ter reservado esse tempo, né, ter topado esse desafio, e obrigada. Se tiver algo que você queira compartilhar, esse é o momento também. Nossa, Lenine, eu que te agradeço muito. Para mim, essa nossa conversa poderia ter 3 horas, que não falta caos. Não ia, né? Não falta crise, né? Eu sempre falo que um profissional, ele se faz não pelos anos que ele trabalhou, acho que pelas crises que ele enfrentou. É verdade. Na sua existência. É muito interessante, né? Isso é muito, muito bacana. E o bom de trabalhar com gente é que você nunca tem um dia igual ao outro. Né? É sempre muita coisa nova, muita coisa inusitada, muita gente bacana que a gente encontra, é aprendizado no dia a dia, né? E é ter oportunidade tipo essa que eu estou tendo com você agora, que eu agradeço muito, que eu espero que as pessoas que nos verão em breve também gostem, né? Porque, de novo, o que eu falei, né, em termos, né, o que eu acredito que é sucesso, é conseguir trazer alguma coisa para alguém, numa escala pequena, numa escala maior, mas é conseguir transbordar aquilo que a gente tenha e que aquilo que a gente faz com vontade, faz com o coração. Brilho nos olhos, né? Exato. O meu LinkedIn é o Carla Sauer, né? Então é super fácil de achar. Eu vou deixar também, acho que meu e-mail, né? Que é o carla.sauer@uol.com.br. Mas tu também tá lá no LinkedIn, né? Vou colocar ele no link da nossa conversa também, para as pessoas te acharem, legal. Né? E esse nosso bate-papo vai pro YouTube, vai pro nosso Spotify também, e depois a gente compartilhar com os nossos amigos da viagem também, né? E de repente marcar um grande grupo, né? Claro, e eu espero te ver pessoalmente em breve, Lenine. Pois é, estamos nos devendo, né, Carla? Não tenho ido para São Paulo, mas vamos marcar sim, vamos marcar um café bem gostoso e bem... pra gente trocar e conversar bastante, né? Que eu acho que tem muito tempo que a gente não se vê. Eu acho que é mais fácil você vir para cá do que ir para Campo Alegre, né? Então tá bom. Mas tá tão difícil sair daqui. Ah, é? Tá tão gostoso. Certo, então. Obrigado, queridona. Muito obrigada, um grande beijo.